Olá, muito boa noite para você, 6 horas e 50 minutos. A gente começa com imagens ao vivo de São José dos Campos. Essa aí é a igreja de São Benedito, na Praça Afonso Pena. E a gente também vai para a zona norte da cidade, também com imagens ao vivo. Nesse momento faz 26 graus em São José dos Campos. Confira os destaques do Band Cidade desta terça-feira, 6 de outubro. Com a retomada aos poucos do turismo, hotéis e restaurantes de Campos do Jordão iniciam recontratação de funcionários demitidos durante a crise. Apostas são nas reservas para o fim de ano. Empresa que opera transporte público em Taubaté dispensa pelo menos 80 trabalhadores em plano de demissão voluntária. Em São José dos Campos, General Motors também anuncia segundo PDV do ano para ajustar efetivo na fábrica. E funcionários do segundo turno que estavam em layoff também devem retomar produção. Tráfico na Via Dutra. Em 2 operações na região, Polícia Rodoviária Federal apreende mais de meia tonelada de drogas. Eleições 2020. Professor Agliberto, candidato à Prefeitura de São José dos Campos pelo Partido Novo, é o 7º entrevistado no Band Cidade. E postulantes ao Paço Municipal também iniciam a partir de hoje série de sabatinas na Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Escolas da rede estadual de ensino retomam aulas presenciais a partir de amanhã, seguindo uma série de protocolos sanitários para garantir a segurança de alunos e professores. Campeonato Paulista de Vôlei, sem Bruninho, que testou positivo para a Covid, Taubaté recebe esta noite o Guarulhos na primeira partida da semifinal da competição. O Band Cidade já está no ar. Estamos ao vivo na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Em meio à pandemia, a economia de Campos do Jordão começa a dar sinais de recuperação. Depois de registrar uma sequência de saldos negativos nos empregos, sendo que o pior segmento foi o de serviços, os hotéis e restaurantes da cidade conseguiram mudar esse cenário. No mês passado, o setor passou a recontratar funcionários que haviam sido demitidos. E agora, com o turismo ganhando cada vez mais força, os empresários já fazem planos para o fim do ano. A General Motors vai abrir novo programa de demissão voluntária para os trabalhadores de todos os setores da fábrica de São José dos Campos. O PDV começa na sexta-feira da próxima semana e termina no dia 26. Segundo a empresa, a medida precisou ser tomada para readequar a produção. Os benefícios são os mesmos oferecidos aos funcionários que aderiram ao último PDV, que encerrou no dia 10 de setembro. Entre eles estão salários adicionais, extensão do convênio médico e um carro zero. Na reunião com o sindicato, a GM também anunciou que 300 trabalhadores que estavam em layoff, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho, retornam às atividades com a reabertura do segundo turno para a produção do modelo S10, que estava fechado desde março. Já em Taubaté, 80 funcionários aderiram ao plano de demissão voluntária aberto desde julho pela empresa responsável pelo transporte público da cidade. Cerca de 60 funcionários foram demitidos com acordos individuais até essa terça-feira, segundo o sindicato da categoria. Entre os benefícios oferecidos está convênio médico por até 6 meses. A Busvale, consórcio responsável pela empresa, explicou que a medida foi necessária diante da redução de 48% no número de passageiros e de menos de 20% da frota devido à pandemia. Em menos de 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de meia tonelada de drogas na Via Dutra. Em Lavrinhas, um homem de 28 anos foi preso enquanto transportava 329 quilos de cloridrato de cocaína. Em Arujá, outro flagrante parecido, 323 quilos do mesmo material era transportado em um carro por um outro homem. Nas 2 ocorrências, a droga tinha como destino Rio de Janeiro. Segundo a PRF, o prejuízo foi de 97 milhões de reais ao crime organizado. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Cruzeiro. Agora a gente vai direto para o estúdio da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos para atualizar as informações das estradas com o Beto Gomes. Olá, Beto, a gente começa aí com uma notícia triste, uma tragédia lá no litoral norte, 2 vítimas de atropelamento, é isso mesmo?
Agora o esporte. Esta noite, Taubaté e Guarulhos abrem as semifinais do Campeonato Paulista de Vôlei. Além de jogar em casa, a equipe taubatiana também tem a vantagem de não ter perdido nenhuma partida na competição. As informações com Pedro Souza. Olá, muito boa noite para você, 6h50. A gente começa com imagens ao vivo de Taubaté, essa aí é a Avenida Charles Schneider. Nesse momento faz 26 graus da cidade. Vamos então aos destaques do Band Cidade, segunda edição desta terça-feira, 13 de outubro. Comerciantes da região criam estratégias para não repassar aumento dos itens da cesta básica para os clientes. Redução da margem de lucro e troca de fornecedores estão entre as medidas para driblar a inflação dos preços. Após nova greve no transporte coletivo, a Prefeitura de São Sebastião anuncia a contratação de nova empresa para operar o serviço na cidade. Agentes penitenciários evitam nova tentativa de entrega de grande quantidade de celulares e drogas em presídio de Tremembé. Eleições 2020. Raquel de Paula, do PSTU, é a penúltima entrevistada na série com os candidatos que disputam a Prefeitura de São José dos Campos. E hoje foi a vez dos candidatos que concorrem ao Palácio do Bom Conselho, em Taubaté, conhecerem as regras do debate, marcado para o dia 4 de novembro. Todos os 10 candidatos também serão sabatinados no Band Cidade. Próximo debate na tela da TV Band Vale será nesta quarta-feira e vai reunir os postulantes ao Executivo em São Sebastião, no Litoral Norte. E no esporte, esta noite tem reedição da final do Paulista de Vôlei entre Taubaté e Campinas. O Band Cidade já está no ar, com transmissão simultânea pelo Facebook. Com o valor da cesta básica nas alturas, os comerciantes da região se viram como podem para lidar com a inflação dos alimentos que disparou nos últimos meses. Na região, o aumento médio no valor da cesta básica foi de quase 4% no mês passado, se comparado a agosto. Óleo de soja, arroz e tomate ainda são alguns dos itens que têm pesado bastante no orçamento do consumidor. A Prefeitura de São Sebastião anunciou que vai iniciar processo de contratação de uma nova empresa para assumir o transporte coletivo da cidade. A administração municipal informou ainda que cumpre determinação do Tribunal de Contas do Estado depois que os trabalhadores da concessionária Ecobus cruzaram os braços em protesto contra o atraso no pagamento dos salários nesta terça-feira. A greve, inclusive, continua. A Prefeitura confirmou que está em dia com todos os repasses para a empresa. Ainda no Litoral Norte, a Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba foi alvo de criminosos na madrugada de hoje. As imagens gravadas pelas câmeras do sistema de segurança mostram 2 homens encapuzados que primeiro tentam arrombar a porta da entrada. Sem sucesso, resolvem quebrar a porta de vidro. Em menos de 5 minutos, a dupla leva os computadores do local. Os bandidos conseguiram sair antes da chegada da segurança. E em Tremembé, agentes penitenciários conseguiram impedir a entrada de dezenas de celulares e quase 8 quilos de drogas no CPP Edgar Magalhães Noronha, o PEMANO. 2 homens foram flagrados pelos agentes antes de arremessarem os materiais para dentro do presídio pelo muro. No total, eram 188 itens eletrônicos. Eles conseguiram fugir e ninguém foi preso. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou um recurso da MWL Brasil em Caçapava e suspendeu nesta terça-feira a decisão de reintegração de posse da área a pedido da proprietária do imóvel, que cobra dívidas de aluguel. O prazo para a desocupação voluntária terminou neste fim de semana. Após a divulgação da ordem de despejo no dia 21 de setembro, os trabalhadores iniciaram uma greve para evitar uma demissão em massa. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, amanhã os funcionários votam a proposta apresentada pela direção da empresa para o retorno ao trabalho. E agora a gente atualiza as informações das estradas direto do estúdio da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos com o Beto Gomes. Olá, Beto, muito boa noite. Bom, vamos começar pela Via Dutra hoje? Essa noite começa a decisão do Campeonato Paulista de Vôlei, Pedro Souza.
E a partir da próxima segunda-feira, os candidatos à Prefeitura de Taubaté também começam a ser sabatinados aqui no Band Cidade, segunda edição. Participam os 10 postulantes ao cargo, incluindo Dodô, do PTC, e Capitão Souza, do PRTB. E deve voltar a chover forte a partir de amanhã em toda a região. Vamos aos detalhes da previsão com a Desirê Brant, da Somar.